Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba. E se liga nas notícias que vem aí. Quero convidar você para que esse ano faça conosco a conferência Intercessão em Chamas. Vai ser uma bênção de 3 a 5 de maio em Curitiba, no Hotel Condor. Todas as informações estão no site www.pastorlobo.com e as inscrições podem ser feitas na nossa loja virtual no institutoexos.com. Serão 8 ministrações em 3 dias no final de semana que vão encher, enriquecer sua vida e te dar ferramentas e armas para você vencer suas batalhas espirituais. E eu espero você lá. Fica com Deus. E quero dizer para vocês que os nossos livros já estão disponíveis na nossa loja virtual, no site www.institutoexodos.com. Autoridade sobre as Trevas, Blindagem contra as Trevas, o seminário Sangue nos Umbrais, a conferência Estágio de Guerra Espiritual e a novíssima Intercessão em Chamas, que vai abençoar profundamente a sua vida e o seu ministério. Quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó e finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre depressão e medo de viver. Nós fomos aí assolados com uma notícia muito triste essa semana, onde a barragem de resíduos lá de Brumadinho tirou a vida, tirou os bens, tirou a esperança do povo daquela cidade, que fica ali em torno de 50 quilômetros de Belo Horizonte. Quando você vê as imagens daquela desgraça, o coração deprime. E tem muita gente que tem medo de viver, porque é atingido por uma força maior do que ele pode sustentar. O deprimido não é um fraco. A depressão, ela é uma enfermidade. Existe tratamento clínico para a depressão. Os nossos psicólogos nos socorrem nesses momentos de aflição, como nós cantamos aqui, porque eles acabam nos levando a um local de esperança. Mas a palavra de Deus é o primeiro socorro que nós temos nesses tempos de agonia. E eu quero falar um pouquinho sobre, hoje, tanto de manhã como à noite, sobre gente que tem medo de viver e sobre gente que tem medo de morrer. São perspectivas que fazem parte da história humana, homens e mulheres que nós chamamos de heróis da fé, que permeiam e que são personagens muito conhecidos de nós que conhecemos a Bíblia Sagrada. Você fala assim, não, esse não passou pela depressão, esse não passou pela perda, esse não passou pela desesperança. Na verdade, todos passaram. O deserto é uma figura muito interessante, que fala sobre momentos onde a gente não tem nada, não tem colheita, não tem nem como semear. E o deserto, ele é comum, ele é um momento, uma experiência comum a todos os seres humanos. Nem mesmo Jabes, aquele que orou ao Senhor, falou assim, eu não quero sofrer, eu não quero ver o mal, eu quero prosperar. E Deus lhe deu, mas na verdade ele tem um início muito difícil. Por isso que seu nome é Jabes, aquele que produz dor. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso e mostrar nas páginas da Escritura Sagrada o que a Bíblia fala sobre depressão. A Bíblia, ela revela a depressão. No Salmo 31, do verso 9 ao verso 12, a Escritura diz, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. A angústia tomou conta dele, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza,
Os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. O salmista, ele olha para o passado dele e não vê alegria. A depressão faz com que a gente não consiga perceber nenhuma razão para viver. A depressão faz com que a gente se autodescarte. Ele diz: eu sou como um vaso quebrado, eu sou como alguém que não tem importância, ninguém liga para mim, ninguém me percebe, ninguém me ama, ninguém cuida de mim, eu sou solitário, eu sou infeliz. A tristeza tomou conta dos meus olhos. Ele olha para a vida dele como alguém que não tem valor, como alguém que pode ser desprezado, como alguém que pode ser jogado fora e é tratado como lixo. A depressão, ela aparece muitas vezes na página da Bíblia, e hoje, quando a gente fala de depressão, ela é, em primeiro lugar, algo que você sabe que é uma química que não está funcionando no seu corpo. A depressão, ela é química, fisiológica, ela deixa de produzir o que nós chamamos de neurotransmissores, a noradrenalina, a dopamina. Isso tudo é razão de questões fisiológicas, podem ser produzidas por alguns hábitos ou maus hábitos que nós temos, mas a depressão, ela também pode ser emocional, ela vem de perdas, ela vem de momentos tristes da nossa história, ela vem de abandonos, ela vem de gente que sofre ameaças. A depressão vem assim, ou a depressão também pode ser espiritual. A igreja sabe que eu trabalhei muitos anos, tenho trabalhado na área de libertação e batalha espiritual. Quando nós falamos sobre isso, talvez isso possa assustar o coração de alguns irmãos, ou trazer algum tipo de dúvida. Só que o espírito imundo, você vê que ele atua severamente na vida de Saul, a ponto de levá-lo ao suicídio. Ali o espírito de depressão toma conta dele, junto com o espírito de morte. A depressão, ela vem nos momentos de fraqueza da gente, e o espírito imundo, ele opera junto, querendo tirar a vida. Ele diz: se mata, se joga. Ele levou Jesus no tempo de 40 dias de jejum, onde Jesus não comeu, a um tempo de fraqueza, o levou ao pináculo do templo. Gente, aquele local aonde levou, não é assim, caiu ali da marquise, é um local que tem mais de 30 metros de altura. Se você cair de lá, você morre. E Satanás usa um texto bíblico de Salmo 91, verso 11 e 12, para dizer: se joga, Deus vai cuidar de você, não vai acontecer nada. A depressão, gente, ela vem, essencialmente, tem gente que já nasce, a gente escuta histórias de crianças com depressão. Nós ouvimos relatos de crianças na tenra idade com depressão. A biologia humana, ela fala sobre essa química. Agora, quando nós falamos de hábitos, de neurotransmissores e de efeitos na vida, quando você comemora a vida, quando você tem um coração grato, quando você faz exercícios, isso produz a dopamina, que reduz a tua ansiedade. O ansioso, ele não gosta do presente. O ansioso, ele não está feliz com a vida dele hoje. Ele não está feliz com a esposa dele, então ele quer uma esposa que ele acha que vai ser melhor e que está no futuro. Ele não está feliz com os filhos dele, então ele busca e diz para o filho: olha como é que o filho do outro é bonito, olha como o filho do outro é perfeito, olha como o filho do outro é que é bom, olha como é que o filho do outro ele é feliz. Moisés, ele passou por um tempo assim. Ele olhava para a vida dele, ansioso pela vida dele, ansioso para que a alegria chegasse. Então ele tenta gerar um filho pela barriga de outra mulher, e não espera no Senhor. A ansiedade faz com que a gente busque prazeres hoje. Quando nós falamos de pessoas que têm vícios, qualquer tipo de vício, o vício, ele traz algum tipo de prazer ao homem. A bebida, o cigarro, a droga, ele busca hoje um alívio, um prazer que ele não enxerga na vida dele, mas que está lá no futuro.
Quando você comemora a vida, como se você celebra a vida, o teu corpo produz um neurotransmissor chamado dopamina. O neurotransmissor, o que é? É um elemento químico que faz ligação entre os neurônios que estão aqui no nosso cérebro, na nossa cabeça. Quando, por exemplo, você é uma pessoa otimista que vê o lado bom das coisas, isso vai produzir serotonina, que aumenta a sua capacidade de tomar boas decisões, aumenta a tua capacidade de ver a vida e as oportunidades como oportunidades boas que Deus deu para você. Quando você vive no sol, ou toma sol, um pouco de sol, isso libera a melatonina, que melhora o teu jeito ou o teu sono. Dormir bem, gente, dormir bem é causa de ter uma vida descansada. Gente que não consegue dormir, eu, por exemplo, eu tenho que dormir com tudo desligado, não pode ter uma luzinha, sabe aquela luzinha que às vezes tem um parede, tem que estar tudo desligado. Eu coloco ali um adesivo, eu coloco uma almofada, porque não pode estar uma frecha. Se chegou luz, eu acordo. E o sono, gente, traz descanso. Ele produz um neurotransmissor que nos dá alívio e descanso. Curitiba é uma cidade, gente, é uma das capitais que menos sol tem no mundo. E é por isso que eu atendo tanta gente com depressão. É por isso que a incidência de depressão dentro da capital paranaense, ela é tão forte. Porque quando a gente não tem sol, a gente não tem alegria, não tem descanso. Os exercícios físicos também liberam noradrenalina, como liberam a dopamina. Reduz o estresse. Reduz aquele estresse que você vive. E por último, sexo e chocolate produzem endorfina, que reduz a depressão e aumenta a felicidade. Então, você que é solteiro, coma bastante chocolate. Você entendeu? Mas você que é casado, se divirta e tenha uma vida abundante em alegria com seu cônjuge. Então, quando você produz, quando sua mamãe, quando você faz aquela torta de chocolate, então isso é uma torre de endorfina e fala, nossa, eu estou feliz, porque ela age no nosso coração, trazendo essa química da felicidade. Então, a felicidade também, ela não é fruto do acaso, ela também diz respeito à maneira como a gente vive. Quando se fala de depressão, essa depressão não fisiológica, mas a depressão emocional, é essa que você vai no gabinete do pastor para aconselhamento, essa que você vai no psicólogo. Gente, como os psicólogos cristãos, eles acabam socorrendo a gente. Como nós temos pessoas, gente, que podem nos ajudar com a ciência da psicologia, que é carregada de palavras ou de princípios bíblicos. A depressão na mente, ela vem pelo medo. Quando você tem medo, o medo faz você recuar, o medo faz você parar, o medo paralisa. O medo tomou conta do exército de soldados de Saul. Quando o gigante Golias aparece e desafia, ele fixa uma afronta, ele fala assim, vem lutar comigo, e todo mundo recuou, e todo mundo foi contaminado pelo medo. A depressão, ela entra na mente da gente quando a gente está sobre uma forte carga de estresse. O estresse, ele gera preocupação. A preocupação faz eu olhar para o dia de amanhã e falar assim, eu tenho que trabalhar, eu não posso descansar, eu não posso dormir, porque se alguém vai ter que fazer alguma coisa. Isso gera um excesso de ocupação, isso traz fadiga emocional. Chega uma hora que você fala assim, eu não quero mais viver, eu não aguento mais essa vida, e muito mais do que isso, faz você ter medo do futuro. O estresse emocional, ela vem com as nossas perdas, vem com notícias de enfermidades, vem com responsabilidades acima daquilo que você pode suportar, vem com descontentamentos pessoais, com autopiedade
e com pensamentos que são sempre negativos. É gente que fala, ó vida, ó azar. Você lembra da hiena Hard? Quem é mais velho sabe disso. Lembra do leão da montanha, saída pela direita. Ele estava sempre escapando dos problemas, mas a hiena não. Parecia que tinha uma nuvem negra em cima dele, e ele interpretava a vida, a hiena interpretava a vida como algo ruim, como algo que ele tem que enfrentar, porque a vida sempre é ruim. Quando nós falamos sobre depressão, a depressão ela fala com a gente. A depressão ela tem uma comunicação com o nosso coração, com a nossa mente. A depressão sempre vai dizer, eu estou com medo, eu sou culpado, eu estou envergonhado porque eu fiz alguma coisa, ou porque me expuseram, eu perdi alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, eu estou com raiva, eu desejo fugir. Ai de mim, porque eu sou um perdedor, eu não tenho esperança, quero morrer, tenho medo de morrer e tenho medo de viver. Quando Elias, ele foge porque ele fala, eu quero morrer. Mas quando ele descobre que Jezabel quer matar ele, aí ele está com medo de morrer. Então ele não sabe se ele tem medo de viver ou medo de morrer. E amarelo? Amém? Vocês estão me ouvindo? Eu vou pedir só mais um pouquinho de retorno aqui, só mais um pouquinho, tá? Obrigado. A depressão e suas causas na Bíblia, eu quero mostrar para vocês pessoas que você fala assim, não pastor, essas pessoas não passaram pelo que eu estou passando. A depressão segue intensos períodos de estresse e hiperatividade. Quando Moisés, ele ora, ele pede a Deus para Deus tirar a vida dele. Ele tem medo de viver, mas ele pede para Deus acabar com a vida dele. Ele fala assim, Deus, eu não aguento mais esse povo. O peso da responsabilidade de levar 2 milhões de judeus que vêm reclamando atrás dele, e tirar da terra da escravidão e levar para a terra da promessa é pesado demais. Sabe o que ele fala? Se eu achei graça aos teus olhos, tira a minha vida. Quando nós temos pesos, quando nós não sabemos distribuir as responsabilidades, nós carregamos demais. Quando o homem é centralizador e não divide com a sua esposa, que é uma ajudadora fiel, quando o homem é centralizador, um pastor centralizador, que não consegue distribuir responsabilidades à liderança da igreja. Por que que a eclesiologia celular, ela trouxe tanto alegria ao coração dos pastores? Porque a igreja divide o ministério pastoral. Porque na célula, cada um funciona como um pastor. Cada casa é uma igreja. Cada líder de célula é um ministro. Então os problemas que são mais próximos são dissolvidos, são resolvidos aonde? Dentro da célula. Jetro é um sogro, muito gente boa, e ele diz para Moisés, Moisés, você está atendendo todo dia, de manhã até de noite, você está doido. Chama, determina que haja capitães de 50 e de 100, para que eles julguem os problemas, porque se todo mundo trouxer problema sobre a vida do pastor, ele fica doido. Então as células são ambiente de cura, são ambiente de alimentação, são ambiente onde você reparte a palavra de Deus, onde você compartilha a esperança, onde você parte o pão. Moisés tem muita gente para cuidar e ele não vai conseguir cuidar. Então ele fica o quê? Estressado e fala, eu quero morrer. Quando a Bíblia fala sobre desilusão, eu olho para a vida de Jonas. Jonas é um profeta de Deus, Jonas é um homem de Deus, só que ele entende que Deus só pode operar na igreja dele.
que Deus não tem liberdade para operar no meio dos ninivitas. Os ninivitas, capital da Síria, era um povo cruel demais. Se um dia nós vamos falar sobre isso, eles tinham assim, eles matavam com um requinte de crueldade as pessoas. Eles não tinham misericórdia, eles não tinham compaixão. Eles eram assim malignos com criancinhas, com criança de peito, com velhinhos, e eles não tinham nenhum pudor para matar e para aniquilar seus adversários. E Deus manda Jonas pregar lá. E ele prega uma pregação de má vontade. Ele diz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E tem mais, eu vou sentar aqui e vou olhar e ver de arquibancada a destruição de vocês. Só que eles se arrependem. Os ninivitas se arrependem. Jesus diz em Lucas 12: olha a geração infiel, vocês são adúlteros. Vocês estão pensando que vocês vão para o céu? Vocês vão para o inferno. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Se os milagres que foram feitos aqui tivessem feitos no tempo de Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Mas no futuro, os ninivitas, Nínive vai se levantar e vai julgar vocês, porque eles creram na pregação de Jonas e se arrependeram. Então, quando o povo se arrepende, quando há mudança de comportamento, Deus traz misericórdia e não destrói Nínive. Aí Jonas fica descontente. Eu não queria que ele fosse feliz, e ele é feliz, então eu fico descontente. O ciúme, a inveja leva a gente a descontentamento. Quando você é tolhido da sua alegria, eu não queria que o meu candidato perdesse, eu não queria, aliás, eu não quero nem que meu time ganhe, eu quero é que o time adversário perca. Você torce por Coxa, pastor, eu não quero nem saber se o Coxa vai perder, eu quero é que o Atlético perca de goleada. Isso traz depressão, isso traz descontentamento. A depressão coincide com a exaustão física, como de Elias. Elias está ali lutando contra 450 profetas de Azerá e outros profetas de Baal. Aí ele está sozinho, ele, o Deus dele, clamando para que venha fogo do céu no Carmelo. E ele tem um monte de outros pastores, na verdade, falsos profetas, sacerdotes pagãos. E depois daquela intensa luta, ele fala: eu não sou melhor do que meus pais, mata-me. A depressão, gente, ela é gerada pelo medo de viver. O meu coração está dolorido dentro de mim, terrores da morte caíram sobre mim, temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Não é que a depressão quer te levar à morte, a depressão te mata estando vivo. Porque tem gente que tem medo de tudo. Fala: não vou no culto à noite porque eu vou ser assaltado. Eu não vou no parque porque eu vou sofrer um acidente. Sabe o que vai acontecer quando eu for para o Parque Tanguá, para o Parque Xingui? Vai que acontece algum desastre. Eu não ando de avião, gente. Eu ando de avião minha vida inteira. Minha vida inteira. Se tem algo que me dá tranquilidade é o tal do avião, gente, sabia? Eu não gosto de andar de carro, eu gosto de andar de avião. Outro dia eu estava descendo de avião, e quando eu desci, eu estava sem bagagem dessa despachada, estava só com a mochila de mão. Eu olhei um piloto amigo meu, eu falei assim: e aí? Ele: você está indo para onde? Eu estou indo para casa, eu te levo. Gente, eu saí dali, entrei em um helicóptero ali no aeroporto Afonso Pena, já decolou e me levou direto para o aeroporto do Bacaxeri. Naquele tempo eu morava ali perto do Bacaxeri. Na hora, gente, dá 4 minutos do aeroporto até o outro aeroporto. Ah não, pastor, eu tenho medo, eu vou de carro. Gente, a segurança está aqui dentro. Obrigado. Tem gente que tem medo de tudo. Eu tenho medo, e tem coisas, gente, que é racional ter medo. Mas tem gente que tem medo de tudo e vive doente e adoece a família inteira. Eu tenho medo que o meu filho sofra, então protege o filho de um jeito, mas de um jeito que o menino já cresce com tudo para ele a pavor. Existe uma anatomia da ameaça.
A nossa mente, eu estou tratando aqui da mente com medo, ela recebe uma ameaça, essa ameaça gera uma química de defesa. O que é? A adrenalina. O que a adrenalina faz? Ela tira o sangue dos órgãos e coloca o sangue nos membros. Já viu quando você está com medo e a perna balança assim? Pastor, estou tremendo de medo. Porque o sangue foi para lá. Por que o sangue desce para a perna? Por que o sangue vem para o braço? Por que a adrenalina faz isso? Porque ela vem para o braço porque eu vou enfrentar a ameaça ou vou fugir da ameaça. Mas se você tem medo, você paralisa e fala, pastor, eu não consigo sair do lugar. A adrenalina altera a química, a velocidade psicomotora e exige uma ação imediata. Só que o medroso, e tudo para ele é ameaça. Então o medroso, ele vive ameaçado, a adrenalina entra, só que não existe ameaça, a ameaça é falsa. Então aquela adrenalina fica estressando, exigindo que o corpo faça alguma coisa, e ele não faz nada. Então isso gera o quê? O estresse gera fadiga, a fadiga gera depressão, e a depressão te leva para algo chamado transtorno de pânico. Uma das causas primárias da depressão é o medo. E ele disse, ouvi tua voz só no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Gênesis 3 cita a primeira vez sobre o medo. E por que Adão tem medo de Deus? Porque ele não conhece o amor do Pai. Tem muita gente que tem medo de Deus. Tem muita gente que tem medo de se aproximar de Deus. Quando na verdade o sangue da cruz nos purifica. Você pode entrar na presença de Deus pelo novo caminho, o caminho do sangue. Não tenha medo, entre com ousadia na presença do Pai. Quando nós louvamos, nós estamos preparando um trono para que Deus tome lugar perto da gente. A história de Marta e Maria é a história de uma que está preocupada em servir a Deus e uma que está preocupada em viver aos pés e próximo de Deus. Tem muita gente que não ora porque tem medo de Deus. Eu não mereço, pastor. Eu não vou orar, você sabe, eu estou assim, vivendo uma vida de desagrado. Então eu tenho medo, né? Porque você sabe que Deus, ele pune o pecado, e eis aqui o maior dos pecadores. Então eu não vou orar porque eu não mereço. E ele exclui Deus da sua vida por medo. Eu nem quero ler a Bíblia porque eu tenho medo. Eu não vou naquela igreja falar com aquele pastor porque eu tenho medo. O medo, ele acontece dentro do ambiente do pecado. Quando Adão sabe que desobedeceu e ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele reconhece que está nu. Ele nem olhava para ele só tinha Deus na frente dele. Aí de repente ele olha para ele mesmo e fala, e estou nu. Então ele se esconde. O medo, ele vem com o pecado. Muita gente fala assim, pastor, por que a pessoa se afasta da igreja? Isso tem muitas desculpas para a pessoa não vir à igreja. Isso tem muitas desculpas para as pessoas viverem longe de Deus. Eu vou dar algumas aqui. A pessoa diz assim, eu briguei com meu irmão. O irmão briga com o irmão. E quem paga o pato é Deus, porque ele não vem mais na igreja. Ele fala assim, não gosto do pastor, não gosto do pregador, não gosto do louvor, eu sou muito crítico. Ele tem assim desculpas, muito bem elaboradas, lógicas, muito bem descritas, só que a única coisa que nos afasta de Deus, sabe o que é? O pecado. É o pecado que separa o homem de Deus. Eu não estou falando que foi um pecado cabeludo, aquele pecado que escandaliza a igreja, mas são pequenos ciúmes, são pequenas amarguras, são ódios escondidos, são competições,
Tem gente, eu vou sair da igreja porque pede posição. Ele era lá o 15º auxiliar do carimbador, lá do Ministério de Evangelismo. Aí ele perde o ministério, porque o pastor resolve trocar. Ele fala, eu briguei, não vou mais. Eu não quero mais. Porque o coração dele não está no serviço. O coração dele está nele mesmo, está no ventre dele. O medo é a causa primária da depressão. E ela vem do pecado. E o temor de vós, e o pavor de vós, virão sobre todo animal da terra, sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. O medo, ele vem junto com o pecado. É por isso que no céu, Apocalipse capítulo 22, diz que lá não haverá mais morte, não haverá mais medo, não haverá mais dor e não haverá mais maldição. Por que eu vou temer? Eu estou no céu. Por que eu vou temer? A morte foi vencida. Aliás, a morte é ela que anima todos os medos. Todos os medos são animados pelo medo da morte, todos eles. Por que eu tenho medo de ficar desempregado? Por que eu tenho medo de ficar doente? Eu tenho medo de morrer. E o medo da morte me faz, ele me engana, ele me incentiva a ter medo de viver. Quando nós falamos sobre medo de Deus, Mateus 17:6 diz, este é o meu filho amado, em que eu tenho prazer. Escutai-o naquele momento, cobrir os seus rostos, porque tiveram medo, mas Jesus, aproximando-se deles, tocou e disse, não tenham medo. Jesus está num lugar chamado Monte Tabor. Fica no norte de Israel, Monte Tabor. Nós quando vamos ao chamado Cesareia de Filipe, ali tem o Monte Hermon, e lá em cima, um ponto mais alto, você olha, você vê Tabor, Carmelo e Sião. É uma faixa de um sistema de montanhas. E ali Jesus, ele está querendo dizer, você lembra de Moisés? Em Êxodo 34, que ele vem com o rosto resplandecente, com a luz, e o povo fica com medo dele. Lembra de Jesus falando, brilhai, portanto, a vossa luz entre os homens. Jesus, ele entra na presença do Pai, e Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. 1 João 1,5, se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus, ele revela a sua divindade ali a Pedro, Tiago e João, e Deus fala, esse é o meu filho amado. Mas quando você ouve a voz de Deus, você tem medo. E gente que está do lado de Jesus, e gente que é chamado por Jesus, e gente que obedece ao chamado de Jesus, tem medo de Deus, não consegue chamar Deus de Pai, não consegue entender a natureza da paternidade cheia de amor, cheia de compaixão. Deus não quer te destruir, o que Deus quer é te salvar. O que Deus quer não é que você morra. O desejo do Pai é que todo mundo se converta e viva. Quando nós falamos sobre medo de Deus, existe um medo que é racional, gente. Josafá, em 2 Crônicas 20, ele está cercado, então esse medo é proporcional ao perigo. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Medo são 3 nações contra uma cidade, gente. A Jordânia, Amon, Moabe e os Edomitas, eles vêm do sul para o norte, e fala assim, eles estão na esquina. Não é que você tem uma ameaça que pode vir, não, o teu inimigo está na tua esquina,
E eles não vêm aqui só para te dar uns tapas aí, te dar um murro e ir embora. Não, eles vêm para acabar com você. Então esse é um medo razoável. É um medo cheio de razão. Existe medo que você deve ter porque você tem temor do Senhor. Fuja da impureza sexual. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Foge também das paixões da mocidade. Querido, quando a Bíblia fala sobre sexualidade, ela fala sobre pureza. Seja o vosso leito sem mácula. Os que dão a prostituição ao adultério, Deus os julgará. Você conhece a dor do coração de um adúltero? Conhece? Você conhece a dor de um homem ou de uma mulher que quebram a celebração da aliança de amor por infidelidade ou por deslealdade? Você conhece? A não ser que eles sejam sem vergonha, o homem ou a mulher que são culpados pelo pecado da sexualidade pervertida, vivem em depressão. Davi viveu isso. Davi viveu culpado. Davi no Salmo 32 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Bem-aventurado o homem que não é hipócrita. O hipócrita é um personagem. Ele desempenha um papel. Ele ora bonito, ele prega bonito, ele canta bonito, ele posa de perfeitinho. Mas o hipócrita só desempenha um papel. Ele é fingido. E Deus, ele conhece o interior do homem. Você é enganado pela aparência. Deus não. Deus pesa o espírito e conhece o coração e a motivação. O culpado, ele sentencia a ele mesmo. Davi era culpado. Ele diz: enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim, meus ossos secaram. O culpado, ele sentencia sem misericórdia. O culpado, ele não tem compaixão. Natan fala assim: tinha alguém aqui que roubou a única cabritinha do outro que tinha um monte. Davi diz: ele tem que morrer. Aí Natan diz: você é esse homem. O culpado, ele aponta contra ele mesmo. O martelo do juiz, ele se condena. Então ele tem medo de Deus. Ele se afasta de Deus, porque ele é culpado. Quando trazem aquela moça arrastada, porque ela foi pega em adultério, está todo mundo com o quê? Com a pedra na mão. Com a pedra de quem? De condenação. Ela merece morrer. E tu, o que tu diz? Jesus diz: apedreja. Pode apedrejar. Bora. Mas só vai apedrejar quem não tem culpa. E dos mais velhos aos mais novos, todo mundo joga pedra no chão. O culpado, ele não encontra lugar de perdão para ele. Ele não se perdoa. O medo é diferente do temor do Senhor. O que acontece aqui? Ele sabe aonde vai cair, o buraco que ele vai cair, quando ele se mete com a prostituição. Pergunta para Judá. Em Gênesis 38, Judá se deita com a própria nora que se finge de prostituta. Gente, ele fica arrasado. Então, quando nós fugimos do pecado, isso não é medo, isso é sabedoria e prudência. Quando nós fugimos, por exemplo, da avareza, fugir do amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Você já ouviu falar de gente, de pai que não fala com o filho por causa de dinheiro? Cunhado que não fala com o cunhado por causa de dinheiro? Já ouviu falar da história de Judas Iscariotes, que vendeu Jesus, que traiu Jesus por dinheiro? Conhece a história de José do Egito, que foi vendido pelos irmãos por causa do direito de primogenitura, porque ele recebe a capa do pai, e eles recebem dinheiro da caravana dos midianitas? Gente, o amor ao dinheiro, o dinheiro não é problema em si, o problema é você fazer do dinheiro o teu Deus.
Porque o dinheiro se disfarça de Deus, gente. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você vai amar um, você vai odiar o outro. Uma pergunta aqui. Você ama o Senhor Deus? Ama? E você odeia o dinheiro, é isso? Quem é que odeia o dinheiro? Só que a Bíblia diz que você escolhe um ou outro. E quando a tua esperança está no dinheiro, quando a avareza toma conta do seu coração, quanto o desejo que você tem de acumular, quanto o desejo que você tem, ou a sensação que diz, eu não posso distribuir, eu não posso ser generoso, toma conta de você, a Bíblia diz, ó, cuidado, cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, gente. Eu estou falando de pais que não falam com filhos por causa de dinheiro. Eu estou falando com um irmão que quer matar o outro por causa de dinheiro. Vocês conhecem a história da viúva da Mega Sena? Que matou o próprio marido para ficar com um bilhete premiado? Então, existem medos que são razoáveis. Se você sabe que é fraco, pastor, eu tenho diabetes e não posso com açúcar. Você vai visitar a melhor doceria da cidade? Vai visitar? Você vai fugir daquilo. Não é verdade, gente? Você vai fugir daquilo que tenta você. Então é o seu medo racional. Existe um medo exagerado, baseado em uma ameaça real, mas desproporcional ao seguro, ao perigo. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Ela mesmo. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. É verdade. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, só que é mentira. E assim também eram aos seus olhos. Eles eram grandes, mas eu não era um gafanhoto. O Flávio é grande. O irmão Wilfred é um gigante da igreja. Mas eu não sou um gafanhoto. E eu tenho certeza que ele não me vê como um gafanhoto. Então, quando o medo entra em você, e ele desfaz a mala, e diz, eu vou ficar aqui, você recebe qualquer notícia, e a sua autoestima é tão baixa, a sua autoimagem é tão achatada, que você fala assim, eu não vou conseguir enfrentar. O que a gente vê de gente que vence, e rompe os limites do possível? Eu gosto muito da história de um atleta negro, pobre, americano chamado Mike Powell. Ele é recordista mundial do salto em distância. Recordista mundial do salto em distância. E ele estava numa Olimpíada. Ele entra para essa Olimpíada no lugar de um outro que se machucou. Ou seja, era o reserva do reserva. Porque o titular era quem? Carl Lewis, o maior medalhista de todos os tempos, ou um dos maiores medalhistas de todos os tempos, quando se fala de medalhas olímpicas no atletismo. Ele ganhou a medalha de ouro nos 100 metros rasos, nos 200 metros rasos, nos 400 com barreira, enfim, ele era o campeão do salto em distância. Mas esse moço, ele vence o medo. Então Mike Powell, ele salta, num salto, ele salta 8,98 metros, ou seja, quase 9 metros. Ele mais ou menos o seguinte, ele sai daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele pula daqui e chega lá. É impossível porque o seu medo está aqui na sua cabeça. Deus disse o que para Israel? Ninguém poderá te resistir. Eu serei a justiça à tua frente. Eu serei a glória à tua retaguarda. O anjo do Senhor irá diante de vós. Não temais o povo dessa terra. O medo incapacita a gente, faz com que os nossos inimigos sejam exageradamente grandes e nós mesmos exageradamente pequenos. Existe medo que aí é irracional. Ele não é só exagerado, é irracional. É o medo de algo que não existe. E porém a minha face contra vós sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. É gente que foge porque tem medo do nada.
A síndrome, o transtorno do pânico, é o medo de ter medo. Sabia disso? Pessoas, se você já experimentou uma crise de pânico, você define isso como medo de ter medo. Você fica com medo de coisas que falam, não tem sentido. Quem está fora da crise, quem está fora daquele turbilhão emocional, quem está fora daquela confusão na mente, fala, de que ele tem medo? Porque a irracionalidade toma conta do coração da pessoa. E como é que eu venço isso? Direto você não vai dar. Em primeiro lugar, o medo, ele causa depressão, porque o medo gera dúvida. No medo, você duvida de Deus. Quando você tem medo, você desconfia que a promessa que Deus deu não vai acontecer. Então, quando você duvida, a dúvida entra, você se torna incrédulo. Foi isso mesmo que Deus disse? Você entra num lugar onde o teu juízo é retirado. As tuas faculdades volitivas são retiradas. Onde o seu raciocínio, ele tropeça. A incredulidade leva você à desobediência. Eu não vou obedecer a Deus. E a desobediência leva você o quê? Ao pecado. O pecado gera derrota e te joga numa prisão que você fala, não consigo sair daqui. Quais são os antídotos então para o medo, pastor? Número 1, reconhecer a presença de Deus na sua vida. Não existe um outro antídoto, primeiro, melhor do que você saber que Deus está contigo. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Por que Jesus fala isso? Porque Ele está indo embora. Essa é a última palavra de Jesus. Olha, eu estou indo embora, mas eu vou mandar para vocês o meu Espírito. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou estar com vocês. O meu Espírito que habita em mim vai habitar em vocês. Não tenha medo. Você não vai me ver, mas você vai me perceber. A autoridade que eu tenho, eu estou dando para vocês. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Deus está do seu lado e você não consegue reconhecer. Você está passando uma luta, você está passando uma guerra, e você está convidando Deus para a sua luta, está convidando Deus para o seu problema, está convidando Deus para a sua guerra, e então Deus vem andando como? Sobre as águas. Ele está no meio de uma tempestade, eles vão se afogar, e Jesus aparece. Quando Jesus aparece, fala assim, é um fantasma. Se você percebe Deus presente, gente, quando eu oro por você, gente, eu tenho orado muito por vocês, muito. Nós tiramos um tempo de consagração, eu e a pastora Fabíola, durante esse início de ano por vocês. Eu tenho citado o nome de vocês. Nós temos recolhido as orações que vocês colocam dentro desses bolsões, desses papéis. Escreva mesmo, porque eu tenho clamado por você. Sabe o que eu falo para Deus? Que é meu Pai, Ele é meu Pai. Eu digo, Pai, o Senhor sempre me ouve. Deus sempre me ouve. Deus sempre te ouve. Do mesmo jeito que você sempre ouve seu filho. Você já teve filho pequeno? Quando ele fala Pai, você ignora ele? Ignora? O Pai sempre está comigo. Jesus, ele chega diante da tumba de Lázaro e chora. Entenda, eu não estou dizendo que você não vai passar por decepções, vai passar, no mundo tereis aflições, mas Jesus chora, e quando ele chora, ele se recobra daquele momento de emoção, ele fala, que conversa é essa? Aqui quem manda sou eu. Pai, eu te dou graça porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. Porque Deus está sempre comigo. A perspectiva de que Deus está comigo, de que Deus não me abandona, de que o sangue da cruz já me perdoou, de que Deus não vai me deixar, de que Deus ele não é sujeito às mesmas emoções e aos rompantes que a gente tem. Não, eu não gosto mais de você, porque você fez uma bobagem e me decepcionou. Deus não é assim.
Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele é o Pai das luzes. Ele não é alguém que diz que vai ficar contigo para sempre e depois diz, não, eu vou te abandonar. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus da verdade. Esse não é o Deus da palavra. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é um Deus que nós pregamos aqui. Número 2, você tem que aprender a discernir entre a fé e a loucura. Pedro disse, Senhor, e disse Pedro, isso aqui está errado. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo acima das águas. Gente, andar pelas águas, pode ser? Pode. É milagre, a água vira chão? Sim. Deus fez a água virar vinho. Deus fez a água virar sangue lá no Egito, na primeira praga do Egito. Agora tem gente que é louco. Tem um menino que esses dias, um rapaz, um missionário, entrou sozinho dentro de uma tribo de canibais. Vocês leram isso? E morreu. Teve um outro que, para provar a fé dele, entrou dentro de uma jaula com leões e foi devorado. Que ele tem uma coisa entre fé e loucura, que é uma distância razoável. E tem muita gente querendo fazer bobagem, dizendo, Deus vai me proteger, e não vai, porque isso chama-se tentar ao Senhor. Dirigir não habilitado é tentar ao Senhor. Andar correndo na chuva, sem cinto de segurança, é tentar ao Senhor. Você se jogar de um lugar alto, você não tem asa, você não é passarinho, você não é anjo. Isso é tentar ao Senhor. Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu faça isso? Se o Senhor quer que eu ande pelas águas, me chama aí. Ele fala, vem Pedro. Então, não se trata de coragem, mas de obediência. Não é que ele é corajoso, eu vou andar sobre as águas. Não é isso. Ele foi obediente. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com o chamado de Jesus. E não é um impulso tolo, é um chamado autêntico. Número 3, o antídoto para o medo é confiar no caráter de quem diz, não temas. Gente, quando Deus fala, não tenha medo, não tenha medo. Gideão estava se borrando de medo, por causa dos midianitas que roubavam eles, e as colheitas deles. E ele bota a culpa em Deus. O anjo aparece para ele e fala assim, o que aconteceu dos milagres que o nosso Deus fez? Mas na verdade, se você olhar direitinho em Juízes capítulo 6, sabe como é que começa? O povo de Deus fez o que é mal aos olhos do Senhor, por isso os midianitas destruíram a colheita de Israel. Por que nós somos abandonados? Por que nós ficamos desprotegidos? Por quê? Porque nós somos desobedientes. O homem acha que vai desobedecer descaradamente ao Senhor e vai prosperar. Ele acha que ele vai viver assim uma vida, não, eu fui no domingo no culto e o pastor orou por mim, então está tudo bem, eu posso viver a minha vida louca de segunda a sábado. Ei, isso é religião, não é vida com Deus, joga isso fora. O nosso Deus é um Deus que diz não temas. Quando ele diz assim, ó, é interessante, eu vou pegar de novo Salmo 91, 11 e 12, quando ele diz assim, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que não tropece a pedra em pé, mas para que ande em todos os seus caminhos. Não é que Deus vai mandar um anjo para ficar sempre comigo, me protegendo das minhas loucuras, não é isso. O anjo do Senhor, ele me protege quando eu estou no caminho do Senhor, e não no caminho da desobediência. Entenderam isso, gente? Então, se você caminha com Deus, não tenha medo. Número 4, lembre-se das vitórias do passado. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3:21 fala de uma nação deprimida. Gente, o livro de Lamentações, Jeremias está deprimido. E ele não está falando de um homem deprimido. Ele está falando de uma nação com medo, derrotada, deprimida. Mas ele olha para trás, e como é que ele vence o medo? Ele olha para trás e lembra do tempo da fartura. Ele olha para trás e lembra das experiências, das memórias de alegria que ele teve. Como é que o medo sai da minha vida? Como? Quando eu passo a me lembrar da bondade do Senhor. Porque tem gente que só consegue lembrar do hoje. E se o hoje é ruim, a vida dele é ruim. E ele não consegue ter um coração grato, um coração que fala assim, não, eu lembro do tempo das vacas gordas. Mas ele só consegue se lembrar do momento das vacas
magras. É por isso que ele tem medo. Quando eu trago à memória aquilo que me dá esperança, o meu coração se enche de esperança. E por último, compreenda quanto você vale. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Quando eu olho para isso, eu descubro o quanto eu valho. Você precisa saber que você vale o preço do sangue do Filho de Deus. Você entende isso? Ele está dizendo, se Deus não poupou o seu único filho, porque Jesus é perfeito, a gente não vale nada, mas Jesus achou que a gente valia alguma coisa, e Ele preferiu que o filho dele morresse, para que eu e você vivêssemos com Ele eternamente. Não tenha medo. Eu gosto muito de Moisés, quando ele vai diante do faraó, e o faraó tenta negociar. Vai você e deixe seus filhos, vai você e deixa suas mulheres, vai você e deixa seus velhos, vai você e deixa seu gado. E Moisés diz, assim diz o Senhor, deixai o povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Irão comigo as crianças, as mulheres, os velhos, o gado, e nenhuma unha vai ficar, nenhuma unha. Se uma unha tem o valor da liberdade e do sangue do cordeiro nos umbrais, imagina você, homem de pouca fé. Nós cantávamos uma canção, isso é para crente velho. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Existe um valor dentro de mim, eu posso ser um vaso, mas o que há dentro de mim tem valor. Por que eu tenho valor? Porque eu tenho cheiro, eu tenho gosto do sangue da cruz. Por que o medo vai embora? Porque eu sei que eu sou precioso aos olhos do Senhor. Por isso, quem intentará acusação contra mim e contra a sua vida, e quem vai me condenar? Eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada, absolutamente nada, vai me afastar, vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tenha medo, viva a vida, experimente a alegria da vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Fique em pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos, e eu quero orar para que a esperança e a alegria de Deus sejam transbordantes na sua vida. Quero orar por você que tem medo. Você tem medo? Hoje é dia de deixar fora e lançar fora todo o medo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus na sua vida lança fora todo medo. Não tenha medo de empreender. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de amar de novo. Não tenha medo de começar um ministério. Não tenha medo das pessoas. Confia no Senhor. Se quer colocar a tua esperança no Senhor, fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero. Deus falou contigo essa manhã, falou? Então levanta sua mão, quero orar com você. Deus abençoe. Alguém aqui essa manhã que tinha medo de Deus e hoje quer se aproximar dele? Alguém aqui essa manhã quer fazer uma aliança com Jesus? Se você quer, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Você conhece alguém que tem medo? Que está vivendo com depressão, com pânico? Você conhece alguém? Você quer orar por ele? Você quer orar para que Deus tire do seu coração os medos, tire da sua casa os medos? Você quer orar para de novo viver com alegria? Então quero chamar você aqui à frente. Você pode vir? Sai do seu lugar, vem cá. Você pode vir todo mundo aqui à frente. Vamos orar todos juntos?
para que Deus tire de nós todo o medo. Todo o medo. Você que levantou sua mão, você que não levantou sua mão, vem aqui à frente, chega bem pertinho. Não tenha medo de querer o melhor para a sua vida. Pode pedir o melhor. Eu não faço oraçãozinha, porque não existe um Deusinho para orar. O nosso Deus é Deus de poder. O nosso Deus é um Deus que é todo poderoso. Feche seus olhos agora. Pai querido, nós enfrentamos de fato ameaças. Nós somos submetidos a intimidações, nós somos lançados muitas vezes em arenas de conflitos, de combates que nos amedrontam. Nós muitas vezes enfrentamos gigantes, mas eu quero hoje reconhecer na minha vida e na vida dos seus filhos a presença do Senhor, porque agindo o Senhor na nossa vida, Pai, quem impedirá? Eu quero lançar fora todo medo, tudo aquilo que tem paralisado, tudo aquilo que tem mortificado a fé. Eu quero tirar em nome de Jesus, e eu quero convidar o Senhor a encorajar o nosso coração. Eu quero convidar o Senhor a estabelecer sobre nós uma presença. Eu quero convidar o Senhor para que o Senhor manifeste o teu poder na nossa realidade próxima, doméstica, na nossa família, no nosso casamento, na relação que nós temos com os nossos filhos. Tira de nós todo medo, Senhor Deus. Tira de nós todo medo de continuar avançando, de recomeçar. Tira a irracionalidade, tira o medo daquilo que não existe. O Senhor é um Deus que quer o bem. Os teus sonhos são de paz e não de mal. O Senhor quer nos dar um fim. O Senhor quer nos dar em nós, Pai, uma esperança. Pai, nós entregamos a Ti as nossas lutas. Nós entregamos a Ti as nossas guerras. Nós entregamos a Ti os obstáculos que são maiores do que nós. Mas te pedimos, fica conosco, Deus. Não nos abandone na nossa própria sorte, mas faz com que o nosso coração seja cheio de ousadia. Nós oramos por aqueles que estão perto de nós, que vivem amedrontados, que têm medo do Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo, Pai. Pai, o Senhor é manso. A Tua palavra diz que o Senhor é humilde de coração, que o Senhor não rejeita o caído. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor levantará. Pai, nós queremos ter um coração grato ao Senhor pela Tua presença. Queremos nos lembrar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança para seguir em frente. Abençoa a Tua igreja, Pai, a Igreja Batista do Bom Retiro, os irmãos que nos assistem pela internet. É uma igreja que lança fora o medo. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Vamos avançar em santidade, em pureza, em santidade, em crescimento. Tira de nós todo o sentimento de pequenez. Nós nascemos para abençoar essa cidade. Nós existimos para abençoar o povo brasileiro. Em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, Deus. Amém. Amém. Você pode dizer amém comigo? Amém. Joga fora esse medo. Você que está nos assistindo pela internet, nós estamos na Igreja Batista do Bom Retiro. Vem fazer uma visita para a gente. Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Hoje à noite eu vou ministrar sobre o medo de morrer, sobre gente que quer tirar a vida, sobre pessoas que querem se suicidar. Nós estamos recebendo notícia de pastores que todo mês tem notícia de pastores que se matam. E se você conhece gente que está vivendo com vontade de morrer, hoje à noite nós vamos ministrar o seu coração, e você vai entender que a morte nunca teve nos planos de Deus. Amém?